Em 11 de julho de 2024, o presidente da NAV esteve na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. O CDS recordou declarações do PS de 2011 e os ânimos exaltaram-se naquela bancada. Eu acho sempre graça, respondendo à questão e às considerações da deputada Jamila Madeira do PS, eu acho sempre graça ao PS a fazer-se de cristão novo com preocupações sobre consolidação das contas públicas. Eu gosto sempre de lembrar socialistas que diziam que havia mais vida para além do déficit e da dívida e do atual secretário-geral do Partido Socialista dizer que se não pagarmos a dívida até as pernas dos banqueiros alemães tremem. Eu lembro-me disso e por isso é bom não esquecer que o PS, antes e depois da bancarrota que provocou, tinha posições bem diferentes sobre a questão da dívida pública. Agora, eu também queria dizer o seguinte, é que o nosso objetivo é efetivamente uma redução da dívida, porque nós temos plena consciência que a dívida atual representam impostos para as novas gerações, mas é uma redução real, não uma redução artificial, como foi feita em 2023, com um conjunto de truques políticos para obter brilharetes também políticos. O coordenador da UTAU, aqui ontem, reafirmou de uma forma expressa que a redução da dívida foi uma redução artificial. Ele referiu nas várias intervenções que fez, e é bom que isso fique claro, e disse mesmo que se não tivesse havido intervenção do Governo, designadamente no aumento significativo e anormal dos recursos da Segurança Social para a dívida, teria ficado seguramente acima dos 100%. Disse mesmo que se a dívida fosse detida apenas por entidades exteriores ao Estado, em 2023 a dívida tinha ficado em 107% do PIB e não em 99% como ficou. Mas disse outra coisa absolutamente decisiva, é que esta redução artificial da dívida não trouxe benefícios fiscais para os contribuintes, uma vez que a dívida manteve-se intacta e, por isso, os contribuintes não tiveram qualquer tipo de vantagem com esta mudança de mãos da dívida. Para ficar de uma vez por todas claro, a exigência do Ministério das Finanças para que houvesse uma distribuição antecipada de resultados foi feita para reduzir a dívida ou não? Ou seja, houve uma relação direta nas comunicações que foram efetuadas com a empresa para que a distribuição dos resultados antecipados resultasse numa distribuição de dívida ou não? Primeiro ponto. Tem que concluir, Sr. Deputado. Segundo ponto, eu terminarei. Segundo ponto, alguma vez, e eu gostava que reafirmasse este ponto para que ficasse completamente claro, alguma vez na história da NAV, de acordo com o seu conhecimento, houve um pedido do Ministério das Finanças nos últimos dias do ano para que houvesse uma distribuição de resultados, ou esta foi a primeira vez que o Ministério das Finanças teve este tipo de iniciativa para obter o truque político de uma dívida inferior a 100%. Muito obrigado. Bem, Sr. Presidente da NAV, eu peço desculpa, mas o CDS insiste que, primeiro, que a dívida pública portuguesa ou que a assunção por parte de entidades públicas de dívida pública portuguesa é uma coisa má. Partimos logo de algo que é que nós temos nós não engordamos as empresas públicas para vender, porque artificial é vender em saldo empresas públicas para desonerar dívida. Isso sim, teoricamente, Senhora Sr. Deputado. Está aqui o Presidente da NAV. Certo, mas eu acho que o Sr. Presidente da NAV sabe aquilo que disse, é que tem uma empresa sustentável, em que nenhum dos seus critérios de solvabilidade e situação financeira, de avaliação da solicitação que o acionista fez para ter a entrega de dividendos, pôs em causa nada da empresa. Pelo contrário, a direita, o CDS, a AD, tem como apanágio simplesmente atuar nas empresas públicas quando pretende vendê-las em saldo. Faz favor. Pretende vendê-las em saldo. E aquilo que nós queremos aqui dizer... Senhora Deputada, assim faz é favor. impossível fazer... Tem que concluir. E percebo, Sr. Deputado, mas... Ó, Sr. Deputado. Faz favor.
Se quiser fazer um ponto de ordem, depois de eu fazer a minha interpelação ou intervenção, pode fazê-lo, mas no mínimo tenho a sensação tem que que me deixar colocar. Tenho a sensação. Senhores, Com certeza, Sr. Deputado, senhores deputados, mas não pode. senhores deputados, vamos Não pode, deixar não a senhora pode. deputada Eu sei, concluir. custa-lhe, mas não pode. Tenho a certeza que é uma intervenção e agora irá certamente sair a pergunta. Faz favor, senhor deputado. Porque da mesma forma que houve várias empresas que volta e meia são faladas com apanágio, que foram vendidas em saldo com o único objetivo de que Senhores deputados, faz favor, vamos deixar a senhora deputada com o concluir. único objetivo de depauperar o património que permite reduzir a dívida pública. E isso, sim. E o que o Sr. Presidente da NAV aqui disse foi que a situação financeira da NAV, e o Sr. Presidente da NAV pode ou não pode, se o entender, responder novamente, é se isto altera a situação com que ele se depara relativamente à sustentabilidade financeira e o comprometimento de investimentos futuros da empresa. E foi aqui dito, ipsis verbis, que não compromete. Da mesma forma que o senhor coordenador da UTAU disse que a única coisa que era diferente e que ele se arrependeu de ter chamado artificial é que o instrumento era não utilizável habitualmente, que isso não é artificial. Não, o não ser habitual é que o acionista-Estado não costuma usar a sua prerrogativa de ser acionista para zelar pelo património público. À direita, preferem vender as empresas quando acham que são um peso para o orçamento e não usá-las para diminuir a dívida pública, para aumentar o reforço do Estado Social e para garantir que a dívida pública tem níveis de rating A para responder aos objetivos de credibilidade de Portugal nos mercados financeiros. O que eu lhe posso dizer é que fomos convocados, de facto, para uma reunião no dia 22 de dezembro, e estou a ser o mais factual possível e o fiel àquilo que se passou, em que nos foi solicitada uma distribuição extraordinária no montante de 50 milhões, e aquilo que nós apurámos é que o valor disponível em reservas acumuladas ascendia somente a 19,6 milhões. Sobre a distribuição extraordinária de resultados, julgo já ter respondido à questão, mas não tenho qualquer tipo de problema em reiterar que aquilo que é do meu conhecimento, distribuição extraordinária de resultados na NAV Portugal, julgo que terá sido a primeira vez que ocorreu. O que ocorre em regra é a aplicação de resultados quando as contas são aprovadas. Obrigado. Em resumo, se o PS fosse tão bom a governar como é na propaganda, Portugal estaria ao nível dos melhores. Obrigada, governos PS.